Agora, eu tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo, porque, gente, olha, você que está aí sofrendo, tá com a autoestima lá embaixo, chegou a hora de mudar. E para mudar, você tem que ter grandes profissionais próximo e perto de você. É por isso que hoje as minhas convidadas especiais estão aqui já nos estúdios comigo, então já vou cumprimentar assim. Oi, mulheres! Olá, tudo bem? Olha quantas mulheres estão aqui nesse estúdio. Pode mostrar agora? Agora sim. Olha só, dá aquele tchauzinho para todo mundo que está em casa. Aê! Gente, tá parecendo uma aranha aqui, né? Só tem mulher nesse programa. Então vamos lá. Fernanda, tá aqui? Fernanda. Perdão, Fernanda, Sou eu. nutricionista. Tá ligada? Tudo certinho? Fer, Alô? tá certo? Tá ligadinha aí? Tudo ok? Ao vivo? Ok. Fernanda, nutricionista, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao programa Nossa Casa, viu? Você imagina quantas pessoas estão esperando agora hoje uma dica, um bate-papo bem legal com você. Você tá... Com certeza. Vamos tirar as... Então é um assunto que todo mundo se interessa. Então, tirar as dúvidas dessas mulheres, então? Com certeza, vamos Agora, a Maria Antônio. Maria Antônia Palum. Isso, educadora física. Isso mesmo. Ah, educadora física? Sim. Ah, daqui a pouco a gente vai bater mais um papo, eu quero saber. E a Sheila, que tem um nome difícil, ó? Ah, não é tão difícil assim. É Molchansky. Monchansky. Não é assim. É diferente. É. Ai, jeitinho dela. Ah, você é psicóloga? Eu sou psicóloga com formação clínica e esportiva. Uau, gente, eu tô vendo que ela é mais tranquila. Vai ser, ela observa, ela chegou observando. Tá? se completa. Cada um tem um perfil que permitir, né? Que legal. Gente, mas é o seguinte, como eu falei no início da nosso bate-papo, que eu não vou fazer nenhuma entrevista, muitas mulheres hoje estão sofrendo com essa parte de eliminar, né, umas gordurinhas, estão com a autoestima muito lá embaixo. Né? E eu gostaria muito que... Por onde eu posso conversar? Porque já que é um time, vamos começar com você? Por que essas pessoas estão hoje se sentindo assim? Não só mulheres, homens também estão mais idosos. Por que hoje é um desespero para poder assim emagrecer, para poder eliminar aquelas gordurinhas, para poder mudar a rotina? Por que hoje as mulheres estão desesperadas? Olha, a Sheila que trabalha com todas nós podemos dar esse parecer, porque cada uma tem uma visão diferente, Certo. né? Mas eu acredito que hoje a comparação excessiva que nós temos com os outros, né, através não só de redes sociais, mas hoje o corpo ele está mais em evidência, né? E os padrões hoje eles estão bem diferentes, os padrões físicos. Certo. Né? Antigamente a mulher ela tinha um perfil que poderia ser mais redondinho, né, o rostinho mais arredondado. Até a gente teve um encontro no nosso programa que nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, falando desses padrões. Então era uma coisa um pouco mais flexível. Certo. Hoje o padrão ele está diferente para as mulheres, né? Aquela coisa da magreza, aquela coisa dos músculos em evidência. Sim, né? a gordurinha, show gordurinha. Isso, show gordurinha, e que até desrespeita um pouco a nossa característica física de ter um pouquinho mais de gordura, né, do que o homem, né? Então eu vejo que essa necessidade de adequação a esse padrão realmente faz com que as pessoas elas se sintam muito inadequadas e sofram por causa disso. E hoje, Fernanda, só para a gente completar, a alimentação hoje, como que está hoje a alimentação da maioria das pessoas hoje? Olha, eu vejo que, mesmo a gente tendo muitos recursos hoje, tanto de conhecimento quanto de alimentação saudável, a falta de tempo que as pessoas se colocam, né? Na verdade, a falta de colocar a prioridade falta como... Um pouquinho. Na verdade, o tempo não falta, é falta de colocar a alimentação e a saúde como prioridade. Certo. Né? Porque se a gente coloca, a gente consegue ter tempo para fazer as coisas, Com certeza. né? Mas essa falta de tempo que as pessoas elas ficam assim de uma forma desenfreada, fazem com que a grande oferta também de produtos industrializados e práticos tenha um consumo muito elevado. Então, eu vejo que a alimentação não está muito boa por causa disso. Tem recurso? Tem. Mas não é o que as pessoas acabam optando. E aí falta uma disciplina de todos, na verdade, né? Porque você falou assim, todos têm um tempo. Por exemplo, eu tenho um tempo de me arrumar, poder vir para o programa Nossa Casa, apresentar das 10 às 11 ao vivo. Isso é uma disciplina. Eu coloquei isso como, né? É o meu objetivo. Eu quero isso todos os dias. Seria mais ou menos isso que as mulheres hoje teriam que fazer? Colocar um objetivo, ter uma alimentação saudável? Fazer a sua comidinha ali? Isso. As mulheres, ou solteiras, ou que já têm família, colocar isso como prioridade. Nossa, eu vou dedicar meia horinha ali do meu dia para
lavar uma salada, cozinhar um legume, Sim. preparar um arroz e feijão, ao invés de pegar uma caixinha de nuggets, colocar no forno e comer com ketchup no jantar para a família. Olha aqui, diretor! Sabe? É isso. Ou tipo, ai, tô cansada. Ah, vamos pedir uma pizza? É muito mais fácil. Eu posso E não, sair do programa? não que seja difícil você fazer o arrozinho com feijão, mas ele leva um pouquinho mais de tempo. É verdade. Né? Então, se você não colocar isso como algo que seja importante para você, realmente, você vai acabar não fazendo. Não tenho dúvida. Mas, olha, com essas palavras de incentivo, né, que eu quase saí do programa agora, mas eu tenho que ficar porque a mulherada em casa, eu quero ajudar você, mulher, você que está em casa agora, meu amigo, aonde quer que você esteja, são 10 assistindo o programa Nossa Casa, nós estamos aqui para ajudar você que está em casa, tá? E elas vão me ajudar também. Só que para tudo isso, Sheila, a mulherada sofre demais, a autoestima cai muito. A mulherada sofre, a mulherada levanta de manhã, eu vou me colocar como mulher hoje. Olha de manhã, eu não quero, eu tô me sentindo feia, aquela roupa não entrou. E ao invés da mulher levantar, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Caiu. E aí a mulherada sofre. Aí vira uma reação em cadeia, né? Verdade. Porque aí ela está descontente com N coisas da vida dela, aí ela passa a ficar descontente com o corpo dela. Daí ela, né, no ditado popular aí, falar uma terminologia mais feia, mas aí ela enfia o pé na jaca. Aí é o famoso jaqui, né? Jaqui, eu vou fazer tal coisa. Ou eu vou comer mais, ou eu vou gastar mais, ou eu vou, né? Então é muito ruim, esse é um ciclo muito destrutivo, né? Entendi. Então lá no nosso programa a gente procura a qualidade, não só da alimentação, né? Mas do pensamento, do comportamento, e a gente busca fazer uma transformação disso de dentro para fora. Nossa, é muito importante. É muito. Então, assim, nos nossos encontros, nós três sempre estamos trabalhando juntas e fazendo as pessoas refletirem sobre isso. Porque se você não tiver hoje em dia um processo de reflexão, Certo. você vai continuar o quê? Um robozinho. Muito bem, Né? muito bem. E isso Gostei é dessa muito parte. ruim, né? É muito improdutivo, né? O que seria um robozinho, Sheila, hoje, para quem está assistindo o programa Nossa Casa? Entender Olha, um pouco melhor. você lembra aquela música do Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Então, assim, isso significa o quê? Que rotina é ruim? Não, rotina ela é essencial, disciplina, né? Como a Fê falou, essencial, a Tó vai falar sobre isso também. Certo. Então, assim, termos uma disciplina construtiva, pensada, planejada, essencial, desde o dia que a gente nasce até quando a gente faz nossa passagem, né? Norteia. Só que ela não precisa ser escrava, ela não precisa ser destrutiva e muito menos desprazerosa, né? Porque, eu vou falar uma coisa antes de conversar aqui com a minha amiga, a Maria. Presta atenção, esses dias eu tava de TPM, né? Porque a mulher, eu sou bem sincera, quando eu começo o programa, eu já começo gritando, eu tô de TPM, porque todo mundo sofre TPM, né? Aí, esses dias eu peguei e falei assim, eu não vou tomar refrigerante. Eu tava com uma TPM tão alta, meninas, que aí o que eu fiz? Eu falei, eu não vou tomar refrigerante, não vou tomar refrigerante. De repente, eu tava tomando já a garrafa inteira. Isso acontece, parece que ao invés de você ir para frente, você volta tudo. Acontece isso no tratamento, às vezes? Acontece, a gente fica bastante atenta para isso e como a gente tem um contato muito próximo com cada pessoa, a gente até estava falando agora há pouco, antes da entrevista, né? O quanto elas nos buscam para uma orientação, e isso é muito importante. Então, quem está assistindo o programa, independente do nosso programa, Certo. tá bom? De coração isso. Busquem ajuda, busquem orientação. Não fique esperando a coisa piorar, né? Enfim, os sintomas se agravarem, você chegar até num estado de adoecimento, seja ele físico, mental. Busquem ajuda. Tá? Isso é fundamental para uma reversão rápida de qualquer quadro. Muito bem, Sheila, minha querida psicóloga aqui hoje no programa Nossa Casa, com a nutricionista Fernanda. E agora, Maria, onde entra a educadora física? Eu tenho esse conhecimento, por isso que eu vou fazer essa pergunta para você. Bom, a atividade física e o exercício Certo. faz parte do tripé, né, da saúde. Hoje todos os médicos, as pessoas da área de saúde indicam atividade física, isso é já consenso, toda a mídia sabe, que o exercício não só para o emagrecimento, mas para prevenção de doenças graves, inclusive. Então, isso já é um consenso, que a atividade física e exercício é necessário
porque o homem precisa se movimentar, o homem como espécie, estou Certo, falando, né? certo. Precisa se movimentar. Ok. Então, faz parte, no nosso programa, a atividade física tem, porque a gente fala muito sobre saúde, porque uma coisa é você emagrecer fazendo restrição só alimentar ou Sim. fazendo dietas malucas, a outra coisa é você fazer realmente uma reeducação alimentar Aham. e usar o exercício como uma ferramenta para o emagrecimento também. Então, para ele colaborar, ajudar e fazer você, além de perder gordura, ganhar massa magra, porque isso é muito importante, principalmente hoje em dia, no envelhecimento, que a gente fala muito em longevidade, Verdade. porque as pessoas estão vivendo muito mais, então a gente Certo. precisa ter uma massa magra, manter e até, muitas vezes, aumentar a massa magra. Então, o exercício é muito necessário. Por exemplo, só para a gente, para quem está em casa entender um pouco mais, a mulherada que está em casa, hoje a Cris da Essencial Fórmula, é um parceiro nosso aqui do programa, ela passou uma dica para quem quer emagrecer, ter o corpo perfeito, alguns medicamentos naturais. Só que aí tem esses medicamentos, outras coisas mais, que a pessoa fala assim, hoje eu vou tomar suco diurético o dia inteiro. E eu não vou precisar fazer exercício. Aí que tá errado, né? Porque a pessoa acha que vai cair do céu, ela vai ficar magra e não vai precisar fazer uma caminhada, você fazer academia. Ela acha que tomando o suco o diurético, ela comendo, fazendo a dietinha, acabou. Não precisa de exercício. Não precisa. Precisa sempre. E é importante também falar, você falou agora dos sintomas da TPM, por exemplo, a atividade física, exercício, ajuda muito na melhora desses sintomas. Melhora mesmo? Sim, com eu vou certeza. A começar. produção de hormônios, muitos hormônios que a gente precisa. Nossa, não dá nem para falar num programa aqui sobre todos os hormônios que começam a ser produzidos quando você faz exercício. Então, assim, faz parte da sua saúde mesmo. Então, tem que fazer o exercício de qualquer forma e também tem que quebrar um pouco do mito dessa coisa, como a Fer começou a falar sobre organização e tempo. Aham. E Vou voltar com a Fer já já. que as pessoas começam a também dar desculpa. Não faço exercício porque não tenho tempo. É, E hoje em dia muita também coisa. está sendo bem divulgado os exercícios de curta duração, que eles também são bem eficazes. Então, Certo. a gente precisa pensar nisso, que a gente tem outras alternativas do que se falava antigamente, que você só emagrecia ou você só tinha benefício para o coração se você ficasse 2 horas na esteira, que não é verdade, que só existe corrida para ajudar a emagrecer, também não é verdade. Também são Como que é, hoje em Fer? dia... Acho que com 15 minutos por dia. Com 15 dependendo do minutos, exercício, exatamente. né? Aham. Porque as pessoas têm que entender que gasto calórico, que para você ajudar a ter uma diferença de gasto calórico, que você consome, do que você gasta, Certo. você pode até 15 minutos. Então, o que é melhor? Você ficar sentado o dia inteiro trabalhando, ficar na frente do computador, ou você dar uma volta no quarteirão? De Boa, qualquer boa. jeito, a volta no quarteirão é melhor. Com certeza. Pode não ser um exercício super intenso, mas é um começo. Muito bem. Agora, depois dessas dicas todas especiais aqui da minha amiga educadora física, Maria, eu vou voltar de novo aqui na Sheila, depois eu vou para a Fernanda. Sheila, é o seguinte, essa parte de começar a fazer uma caminhada, essa parte de começar a fazer um exercício, a pessoa, ela fala assim, amanhã eu vou colocar o relógio para a tal hora, amanhã eu vou chegar do trabalho e vou. Por que a pessoa, quando ela fala eu vou, o voo não acontece? O voo não chega, desisti. Por que algumas pessoas voltam de novo e falam, deixa para amanhã, deixa para depois, porque eu não tenho amiga, aí me dá um desânimo. Eu ouço muitas mulheres falando isso. Eu coloquei o relógio para às 6h30 estar fazendo a caminhada. Mas desisti, voltei a dormir. O que falta nessas mulheres? Bom, eu acho que até é muito interessante todo mundo responder, porque essa nossa visão ela é múltipla mesmo. E eu acho que essa resposta também é múltipla, tá? São várias as situações que acontecem, não é uma só. Certo. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, no nosso programa a gente acredita muito numa linha de trabalho dos sabotadores. Cada pessoa tem dentro dela sabotadores variados. Certo. Né? Pode ser preguiça, pode ser falta de apoio familiar, pode ser exatamente essa sensação de solidão, que sozinha ela não vai conseguir, né? Uma série de coisas. Então, os sabotadores são fundamentais de serem avaliados, quais são, quem eles são, como é que eles funcionam, porque eles vão agir, como a gente sempre brinca, igual o diabinho e o anjinho. Né? É verdade. Fica mais um pouquinho na cama, dorme mais um pouquinho, lá se foi mais um dia, e aí aquela pessoa termina aquele dia se sentindo como? Improdutiva. Sim. Não é? E aí no dia seguinte, de novo, ela fica improdutiva, e a história do Jaqui que eu comentei, então vai ficando assim. Então, veja, existem múltiplos fatores. Certo. Tá? Não só a falta de organização e de planejamento, mas também até um pouco essa coisa assim. Cheguei no meu limite, então, para fazer um processo de transformação? Talvez eu precise chegar no limite. Infelizmente, até de adoecimento, para poder engatar
num processo de transformação e disciplina. Mas, pelo que a gente vê, muito dessas dificuldades advém das pessoas estarem sozinhas. Por isso, a história de estar pertencendo a um grupo é muito fortalecedor. Boa. Né? E você, Tem Fernanda? uma questão também que, fora essa questão comportamental que a gente trabalha muito no nosso projeto, Certo. existe uma questão neurológica também, que o nosso Aham. cérebro, ele é um pouco, não é que é acomodado, ele gosta de um pouco mais de conforto. Então, toda vez que a gente quer implantar um hábito novo ou começar uma ação diferente, se a gente não tiver muito determinado mesmo, Certo. tendo muito bem definido os motivos pelo qual a gente quer aquilo, ele vai tentar fazer com que a gente fique naquele estado atual. Muito bem. Então, existe uma questão neurológica que a gente trabalha isso também no programa. Certo. Não é que a gente vai mexer ali, né, Vocês fazer... vão transformar. Mas a né? gente vai trabalhar essa parte dos pensamentos, deixar muito bem definido quais são as recompensas que você vai ter, incluindo essas ações novas. Porque é isso que vai motivar a pessoa a lidar com o cérebro dela. Acordei 6 horas, despertador? Ai, que preguiça. O cérebro vai falar, não, fica aí que tá quentinho. Mas daí ela vai lembrar das recompensas. Não, eu determinei isso para mim e eu quero ter essas recompensas. Então, é um trabalho de transformação. Por isso que a gente fala da transformação, né? Essa parte boa de recompensa, né, Maria? Sim, sim. Então, uma coisa que a gente pode contribuir, a minha parte bem prática, né? Em Certo. todos os sentidos. Quando você faz uma coisa que você gosta, Aham. você não tem muita preguiça de fazer, não é? Quando você... Então, se você gosta de fazer, sei lá, compras no shopping, você não pensa Ai, muito duas amo. vezes, não é? E daí, o que acontece muito com a atividade física e o exercício? As pessoas, às vezes, escolhem a modalidade não muito apropriada, ou para aquele tipo de pessoa, para o tipo de vida que ela tem, ou ela quer ouvir o que aquela pessoa disse que foi bom para ela, mas o corpo dela é totalmente diferente. Não reage, né? Não reage e não é a atividade que é legal mesmo para ela, que não comporta, que ela não sente muito prazer. Então, é importante essa valorização do que você gosta de fazer. Então, procura ver se você gosta de atividade com música, atividade ao ar livre, porque as pessoas, nos últimos tempos, ficaram muito presas à atividade dentro de academia. Verdade. Tá Porque acontecendo é muito isso, divulgado, né? porque, lógico, e é muito legal Aham. dentro de academia. Sim. Várias academias hoje têm muito recurso. Eu amo, mas eu entendo muito, e até pela minha experiência, né, Certo. que as pessoas não se adaptam à academia Porque muitas tem mulheres vezes. que têm vergonha de ir, né? Também, até Tem por gente que não gosta de muitas lugar, acha vezes barulhento, acha barulhento, né? Não gosta de ficar em lugar fechado, Verdade, né? ou Verdade. até porque já tentou uma vez e não teve muito sucesso, achou ruim mexer nas máquinas, ou foi fazer uma modalidade e era descoordenado, porque não Verdade. tinha tido uma prévia antes, quando na infância, por exemplo, na adolescência. Então, assim, o que é importante? Existe movimento para todas as pessoas. O corpo foi feito para ter movimento, para se movimentar, para ser ativo. Certo, Maria. Então, a gente precisa pesquisar. E pesquisar, ir atrás, ver o que existe de opção para você, porque existe muita opção. Muitas, né, gente? Parque, Tudo, enfim, né? tudo. Algumas pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu fui na academia, não deu certo, eu fui fazer dança, não deu certo, eu fui fazer ginástica, não deu certo, fui fazer pilates, não deu certo. Peraí, calma, ainda não é hora de reclamar, falta mais opções. Só que, gente, é o seguinte, é gostoso ficar falando, né, de mexer com a mulherada que tem em casa, os homens que estão mais vaidosos, só que a gente tem uma parte aqui no programa, que o programa passa, o tempo passa muito rápido quando a gente fala de qualidade de vida, né, e eu tenho a parte de obesidade. Tem muitas pessoas sofrendo hoje. Eu estava lendo uma matéria de vocês, o Release, que estava dizendo o seguinte, que hoje a obesidade para algumas pessoas, vou falar em geral, homens e mulheres, assim, diminui muito a vontade de viver. Tá? Então, eu acho, de tudo que eu li de vocês, assim, tudo bem que eu mudei toda a pauta aqui, mas eu senti de fazer essa pergunta para vocês, que já que é um grupo mesmo, né, que vocês estão ali prontas para ajudar. Por que hoje está acontecendo isso com essas pessoas hoje? O que vem acontecendo? Por que essa parte de... Tem mulheres que chegam a falar que não querem mais nem viver. Eu já ouvi falar Eu isso. acho que também todas podem responder, né? Mas Certo. puxando esse gancho. A pessoa, quando ela começa a ficar num grau de obesidade, ela começa a ficar muito limitada. Ela já não usa mais a roupa que ela quer, ela usa a roupa que ela serve. Ela, muitas vezes, ela vai em algum restaurante, ela tem que pensar se a cadeira do restaurante vai suportar o peso dela ou não. Sério? Se ela for viajar de avião, ela vai pensar se ela precisar ir no banheiro, se ela vai caber dentro do banheiro. Nossa, é muito mais sério do que eu É imaginava. muito mais... O carro, para comprar, ela vai ter que ver se ela cabe dentro do carro. Então, o que acontece?
começa a ficar mais fácil ela não fazer determinadas ações, ela começa a evitar certas ações, porque e se acontecer realmente dela cair, dela não conseguir pegar um voo por causa do avião? Então ela começa a se limitar, né, socialmente por Nossa. causa disso. Até de sair de casa é mais fácil pedir comida do que sair para comer. Nossa, Né? gente, eu tinha uma tem- noção, Fernanda, mas eu não imaginava que era tão grande, né? Você Sim. começou a fazer o meu cérebro agora Sim. pensar mesmo nas pessoas que sofrem, né? Com É, obesidade, eu, como né? nutricionista, escuto muito. Talvez a Sheila, que é psicóloga, escute coisas até mais profundas, Sério? né? Mas são relatos muito intensos, assim. E é claro que, às vezes, as pessoas elas estão há muito tempo nessa rotina e elas não percebem, Uhum. né, o quanto elas estão isoladas. E, às vezes, quando a gente introduz elas num grupo, Uhum. né, coloca ela, instiga a questão do meio social de novo, que elas começam a ver o quanto o excesso de peso realmente começou a interferir nessa parte da felicidade delas, Fora inclusive. o amor, né? Que muitas pessoas dizem que não conseguem se apaixonar, não conseguem ter uma pessoa, porque elas são, eu não consigo arrumar um namoro porque eu sou gorda, né? E fica um ciclo vicioso. Ela fica mais em casa, fica mais sozinha. O que ela vai fazer? Ela vai comer mais, que a comida se torna uma companhia. Ou acaba sendo a única fonte de prazer que ela tem. Muito bem. Né? Então, porque ela começa a se restringir de outras coisas também. Então, aí ela ganha mais peso ainda. Então, acaba sendo um ciclo vicioso. Né? Gente, olha, você que está assistindo agora o programa Nossa Casa, eu estou muito feliz com essas maravilhosas meninas aqui hoje, porque eu tinha uma noção que era um assunto sério, lógico, mas não imaginava que era tão profundo. A Sheila. parte emocional. Essa pega parte muito, emocional da mulher hoje tem que tomar muito cuidado, como você falou. Assim, é interessante você estar norteando um pouco a conversa para falar do público feminino, realmente é o Certo. que mais nos busca, mas a gente se atenta também Aos com homens. o público infantil, Infantil. Né? E a gente se atenta também com os homens, a gente se atenta também para os casais, Certo. né? Porque a gente muitas vezes vê que a dinâmica é do casal, uma dinâmica que está mais improdutiva, também que está mais Certo. destrutiva para o casal e familiar, enfim. A Aham. gente tem um olhar um pouco mais amplo, mais preocupado com isso daí, né? Agora, veja bem, a gente ouve tantos relatos de sofrimento psíquico tão grande, Nossa. né? Desde a infância. Então, assim, ultrapassa um pouco a linha aí do comum que está sendo discutido hoje em dia de bullying, que é muito sério, Ok. né? Mas o que a gente tem visto na prática ultrapassa isso. Ultrapassa o xingo na infância, né? Em que eu era chamada, sei lá, de baleia, coisas assim. Então, assim, ultrapassa isso. Certo. Que, assim, é o impacto do isolamento, o impacto porque eu sou grande, o impacto porque eu não podia fazer educação física, né? O impacto porque ninguém, na verdade, olhava para mim. Nossa. Né? Como é que deixaram eu É. ficar desse jeito? Tem uma observação, Sheila, que a criança, quando ela está obesa, ela deixa de ser criança, ela é obesa. Verdade. tratamento que ela Acontece tem, isso no sim, tratamento? Vocês sim. conseguem verificar? Olha. Ela começa a ter que se ver com restrições, é bem diferente. E na parte para a criança hoje fazer, ter não sei, parte de física, educação, é difícil também. Deve ser bem mais trabalho, uma dificuldade maior para trabalhar Em com elas. relação à criança, sim, mas ao adulto mais ainda. A criança você consegue, se você conseguir pegá-la assim desde o Certo. comecinho, assim, é um pouco mais fácil de você conseguir transformar aquele trauma que ela pode ter começado a adquirir até em aulas de Aham. educação física, porque o esporte, óbvio, agora a gente está tendo as Olimpíadas Ah, mais do que certo. nunca, a gente está vendo como que é o corpo dos atletas, por mais que tenha diferença de biotipo por conta das modalidades, todos têm uma porcentagem de gordura muito pequena. Muito pequena, Então, assim, são verdade. pessoas que a gente tem que também pensar nisso, que aquilo ali são pessoas totalmente fora da linha. Os atletas de alto nível, eles são fora da linha. Nós somos pessoas normais. E as pessoas, as crianças que estão obesas, elas ainda têm bastante chão pela frente para tentar reverter esse processo. Os pais têm que Certo. trabalhar muito junto com as crianças também, têm que se propor a fazer Muito uma bem, mudança Maria. mesmo da De vida, da hábito, rotina, de aham. hábito, de começar a incentivar os filhos para irem para o parque no final de semana e não ficar no joguinho. Agora, tá até acontecendo procurar muito isso. Pokémon, até pode, porque procurar Pokémon Eu tava com com essa cuidado dá, porque faz você ficar querendo sair de casa, ok. Verdade, Mas, é. assim, tudo você tem que pensar, assim, o que dá para ficar mais ativo. Se você tem um final de semana para ficar com o seu filho, mesmo que ele esteja acima do peso, que provavelmente pode até os pais estarem também, mais um motivo
para vocês pensarem que vocês têm que se movimentar mais, sair de casa, fazer coisas para fora, sabe, andar de bicicleta. E outra, não só as crianças, mas a gente estava falando de adultos antes, que estão obesos. O que acontece, né, nesse círculo vicioso é que a pessoa estando muito acima do peso, ela tem muito pouca vontade de fazer exercício. Então, é difícil sair daquela zona de conforto também, porque a pessoa está sempre mais pesada, às vezes é difícil fazer um determinado movimento. De novo, cai naquela coisa, você tem que achar uma atividade física que comporte para a pessoa obesa, que pode ser uma pequena caminhada, uma pequena movimentação, só de você começar a sair do seu trabalho, de não ficar mais tão sentado e, enfim, em frente do computador, ou seja, o que você faz, você tem que sair um pouco, se mexer um pouco mais, utilizar menos o carro, utilizar mais a escada do condomínio, do prédio, em vez do elevador. Começa aos pouquinhos. E a pessoa obesa tem essa tendência de querer se movimentar menos, mas não pode deixar cair nessa armadilha. Gente, eu tô assim muito feliz com a visita de vocês, porque eu tenho certeza agora que a mulherada que está em casa, os homens, as crianças, o vovô, a vovó, enfim, todo mundo quer mudar. Todo mundo quer sair da zona de conforto. Todo mundo quer uma vida melhor. Olha, a gente tem aqui 3 grandes profissionais querendo ajudar você, tá? Você que é de Americana, você de toda a nossa região, são 10 cidades assistindo o programa Nossa Casa. E agora, vamos entrar no momento rápido aqui para a gente falar do programa de vocês, tá? Para quem está assistindo agora, porque a gente falou no bate-papo aqui sobre o programa, como que é esse programa de vocês? Como que funciona, como que começa e como eu gostaria que você pudesse olhar para aquela câmera, quem for falar agora, para poder explicar melhor. Para quem, eu tenho certeza que muitas pessoas agora já querem estão mandando mensagem pelo WhatsApp e querem entrar em contato com vocês. Ok, então vamos lá. O nosso programa chama Programa Alimente-se. É um programa de emagrecimento consciente voltado para a transformação pessoal. E esse programa ele acontece na cidade de Campinas, mas lógico, a Americana está aqui pertinho, né? A cidade, aliás, 20 Americana minutos. é pertinho de Campinas, né? Então nós aceitamos, inclusive na última turma tivemos uma pessoa de Americana, né? Ai, que bênção! Foi muito legal, ela teve um resultado fantástico assim em relação à mudança dela. E esse programa ele tem a duração, se divide em 2 etapas, na verdade. Ele tem a primeira etapa com uma duração de 12 semanas, onde nós fazemos encontros com o grupo todas as semanas. Né? Esse encontro tem umas 2 horas de duração. E nesses encontros a gente faz abordagem, né, desses 3 pilares. Né? Tem muita dinâmica, tem muita vivência, então não é palestra. São vivências. Né, nós usamos as ferramentas para ajudar realmente na transformação. E, além disso, todos os participantes têm orientações individuais. Olha que então, eles têm orientação individual comigo para elaboração do plano alimentar, se precisar suplementar, se precisar fazer algum tratamento, sim, com a Sheila, para orientação do estado emocional, se precisar prescrição de floral, com a Maria Antônia, para avaliar toda essa parte de exercício e adequar realmente o exercício. A Tó, a gente chama ela carinhosamente de Tó, né? Ai, que linda! Ela vai até no médico junto com a nossa participante, se precisar, para saber orientar o exercício direitinho. E a segunda etapa do programa, ela é uma etapa de continuidade, onde quem fez essas 12 primeiras semanas pode continuar com a gente, né, a cada 15 dias, com os encontros em grupo, para continuar esse fortalecimento. E, Fernanda, na rede social, como que eu faço para encontrar vocês? Eu também já quero, gente, mas agora você que está em casa. Sim, nós temos o nosso blog, que é o alimente-se.blog.br. Temos a fanpage no Facebook, que é Alimente-se, Emagrecimento e Transformação, e o Instagram também, Emagrecimento e Transformação. Tá? Tem os nossos e-mails, o nosso e-mail, né? contato@alimentes.com.br, não, .blog, .br, desculpe, né? E através dessas redes sociais vocês encontram a gente. No Facebook tem fotos dos encontros, como que é a dinâmica, como que é a proposta, tem depoimento dos participantes. E nós já estamos na 3ª turma. Então, nós começamos... você que está assistindo o programa Nossa Casa, o nosso tempo, a gente está estourando aqui para o comercial. Quem tiver alguma dúvida, gente, nesse exato momento, o nosso WhatsApp está aí, que é o 994-67-2500. A partir do momento que você enviar uma mensagem para a gente, nós vamos já passar para essas meninas aqui para o grupo, tá? Eu tenho certeza que elas vão atender vocês com muito carinho. E eu já quero agradecer e fazer um convite mais uma vez. Vocês voltam?
Com certeza, pode chamar que a gente vem, com certeza. Vocês prometem voltar? Com certeza. Só chamar? Só chamar que nós a Gente, gente vem. eu quero muito agradecer a Fernanda, nutricionista, a Maria, educadora física, a Sheila, psicóloga, hoje, tá? Que veio dar uma aula de ânimo, tá? O melhor de tudo, é mudar a tua vida e mudar para melhor. É assim que nós queremos que todas que estão em casa, e todos, na verdade, geral, homens, mulheres, crianças, vovô, vovó, todo mundo. Vamos sair da área de conforto. Vamos fazer assim, Sheila? Com certeza. Com certeza. Então tá. Muito obrigada. Muito Maria. obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada. Ó, lembrando que tem reprise hoje, que hora, meu diretor querido? Às 22h30, tá? Você está assistindo o programa, convida o maridão, quem está assistindo aí o programa, para assistir, depois vai para o YouTube, enfim. Você vai poder compartilhar com todo mundo essa entrevista. Agora chega. Obrigada, meninas. Vamos lá, gente. Vamos para o comercial agora? Depois eu volto? Então vai. Beijo para você.